Fala galerinha do sexto ano, estamos iniciando mais uma videoaula. Na aula passada fizemos uma revisão da ginástica artística. Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão em handebol e saltos no atletismo. Então isso aí é um reforço para a avaliação 2 de vocês. Então tudo que o professor conversar aqui e explicar, vocês têm que copiar lá ou anotar para vocês terem conteúdo para avaliação 2. Como vai cair perguntas de todos os conteúdos aí da apostila, então tem que prestar atenção. Provavelmente a avaliação de vocês é semana que vem, então eu vou fazer a semana inteira aí de revisão, tá? Vocês têm 2 aulas semanais, essa e a outra. A outra provavelmente vai ser uma aula ao vivo. Então nós vamos fazer o alongamento, o aquecimento, e daí o professor passa mais algum conteúdo aí que ficou para trás, tá? Então, qual que são os objetivos aí do handebol e dos saltos no atletismo? Então, o objetivo aí da aula de educação física é compreender a origem da cultura corporal e as transformações nos esportes, reconhecer as características principais dos esportes e analisar as transformações na organização e na prática dos esportes realizados de modo profissional ou adaptado na escola. Então, uma prática corporal, para ser definida como esporte, deve apresentar características básicas que aparecem em todas as outras atividades que recebem o mesmo nome. Então, os esportes, de maneira geral, assemelham-se principalmente por apresentarem competições entre 2 ou mais oponentes e por terem como objetivo comparar o desempenho dos competidores para se obter um vencedor, registrando-se os recordes. Aí é o grande objetivo aí do esporte. A vitória é bater recordes, vencer, ganhar campeonatos, ganhar torneios, valorizar o passe dos jogadores, valorizar o esporte em si e os clubes melhorarem a renda. Outras características que as práticas esportivas apresentam é a presença de regras universais, como o tempo de uma partida e a presença de um árbitro para comandá-la, que visam garantir as mesmas condições de participação aos adversários durante a competição. Então, as regras universais, elas são feitas por uma federação que monta as regras de acordo aí com o tipo de esporte e com o tipo de patrocínio. O árbitro ele existe exatamente para proporcionar o mesmo nível para todos, né? Sem puxar para lá e para cá. Claro que acontece algumas situações aí, mas que não vem ao caso. As regras servem de base para organizar e definir o que é e o que não é permitido fazer para conquistar o objetivo da competição. Então, claro que é vencer e vencer, mas não de qualquer maneira e não a qualquer custo, né? Por isso tem o árbitro e tem as regras. Você não pode agredir o adversário para vencer ou facilitar para o adversário vencer. Então, por isso tem regras e tem os árbitros. Então, pergunta de prova aí essa parte aqui que o professor leu. Para que existe um árbitro? Para que existem as regras? Por que as regras têm que ser universais? Para todo mundo falar a mesma língua, né? A regra do Brasil é igual dos Estados Unidos, é igual do Japão. Se tivesse diferença, já não seria a mesma coisa na hora que se encontrassem num torneio maior aí, como as Olimpíadas. Como que uma regra de um país vai ser de um jeito e do outro país de outro jeito. Não bateria aí quando fechasse num torneio universal, uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Aí a apostila traz para vocês handebol, histórias e regras básicas, tá? Então vamos só falar um pouquinho aqui. Então o handebol é um esporte coletivo. Os jogadores de handebol têm o objetivo de marcar mais gols do que a outra equipe adversária, chegando assim à vitória. Então qual que é o objetivo do handebol? Marcar mais gol que a equipe adversária.
Uma das características básicas do handebol é o fato de ser jogado em equipe, que é um esporte coletivo. Desse modo, os jogadores de um mesmo time contam com parceiros para alcançar o objetivo de vencer a equipe adversária. Por isso que é classificado como um esporte coletivo. As regras básicas do handebol. Perguntinha de prova lá. O handebol, assim como qualquer outro esporte, apresenta um conjunto de regras que orienta o jogo. Essas regras são definidas pela Federação Internacional de Handebol. Cada esporte tem uma federação separada que realiza os campeonatos mundiais e rege a participação dessa modalidade nos Jogos Olímpicos. Daí tem um quadro a seguir aqui que tem algumas regras básicas aqui, tá? Depois vamos falar da origem do handebol, tá? Então o professor não vai pegar toda a apostila e vamos falar só de handebol aí. Se nós chegar ali no salto em distância, no atletismo, daí nós falamos um pouquinho. Então a partida de handebol tem 2 tempos, cada um com duração de 30 minutos, entre eles há um intervalo de 10 minutos. Os jogadores podem entrar na área de gol desde que estejam sem a bola. Na linha do tiro livre, linha pontilhada, são cobrados os tiros livres decorrentes de faltas menores. A linha de 7 metros é usada para a cobrança das penalidades máximas. O tiro de lateral acontece quando a bola sai do jogo ultrapassando a linha lateral. Ao realizá-lo, o jogador deve permanecer com o pé sobre essa linha. As equipes são compostas de 6 jogadores de quadra e um goleiro. Então, você cai uma pergunta lá, quantos jogadores de quadra tem uma equipe de handebol? O goleiro e 6 jogadores. Você pode colocar 7 jogadores, conta com o goleiro lá, tá? O goleiro pode jogar na quadra a qualquer momento, desde que saia e entre na área de gol sem a bola. Dentro da área de gol, o goleiro pode tocar a bola com os pés, então ele pode fazer a defesa com os pés. É permitido lançar, agarrar, parar ou golpear a bola usando mãos, braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos, segurar a bola durante 3 segundos no máximo, dar no máximo 3 passos com a bola na mão. Essas são algumas regras básicas aí que vai cair na prova. Então vocês têm que anotarem aí todas essas regras, tá? Número de jogadores, o que pode, o que não pode, como que a gente cobra um tiro lateral, tá? As origens do handebol. Assim como o futebol, o handebol passou por várias transformações até chegar à forma que tem atualmente. Trata-se de um esporte que apresenta características semelhantes a jogos antigos realizados com a bola nas mãos. Então já tem bastante relatos aí que o handebol já era jogado há muitos e muitos anos atrás. Então eles usaram de alguns esportes mais antigos e foram adaptando, evoluindo até chegar no handebol que é jogado nos dias atuais. A primeira versão do handebol surgiu em 1919 e foi criado com base em jogos semelhantes ao que eram praticados na Alemanha e no Uruguai. O responsável por modificar as regras desses jogos que resultaram no handebol de campo foi o alemão Karl Schilens. Então assim, tinha já um esporte que era parecido com o handebol. Então o que ele fez? Ele não criou o esporte do nada. Ele viu o esporte que já tinha e adaptou para o handebol. Então o handebol aí tem várias histórias aí, que ele foi também adaptado por causa do forte frio do inverno. Então ele foi adaptado para quadra. Então ele era de gramado, né? Aqui fala um pouquinho. O handebol de campo era realizado em um gramado com 11 jogadores para cada lado, que tinham como objetivo marcar o gol passando a bola entre as balizas. Esse foi um esporte de apresentação nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Então o primeiro handebol a ser jogado em Olimpíada foi lá em 1936. Era um handebol de quadra? Não, mas era o handebol daquela época. Depois ele foi adaptado para quadra. Então, com o passar do tempo, o handebol de campo foi cedendo espaço para outra versão, o handebol de salão, que é o handebol de quadra.
cujos times passaram a ser compostos de 6 jogadores de linha e um goleiro. Essa versão surgiu devido aos períodos de neve e frio intenso durante o inverno europeu, condições climáticas que inviabilizaram a realização dos jogos no campo. Aos poucos, o handebol de salão passou a ser um esporte dominante até culminar com a completa extinção do handebol de campo. Não tem mais competições envolvendo o handebol de campo. Então, predominou aí o handebol de salão e o handebol de quadra, que é jogado até hoje, tá? Principalmente aí na escola, né? Então, aqui nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, o handebol foi aceito definitivamente como esporte olímpico. Então, há uma questão lá: quando que o handebol foi finalmente aceito como um esporte olímpico? Nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Provavelmente essas questões aí caem com alternativas, né? Não será uma questão descritiva, que é bem difícil se guardar datas, né? Apenas com a modalidade masculina, e nos jogos seguintes, em 1976, também com a modalidade feminina. Então, o jogo Urânia, realizado pelos gregos, e o jogo Adebalde, realizado pelos dinamarqueses, eram jogos praticados com a bola nas mãos, que apresentava estruturas semelhantes ao de handebol, porém tinha algumas regras diferentes. No jogo do Urânia não havia balizas, e no jogo do Adebalde os jogadores podiam correr à vontade com a bola na mão. Atualmente existem jogos parecidos com eles, que tal experimentá-los e entender como se jogava. Isso era um trabalhinho aí para pesquisa. Mas vocês viram como desses dois jogos aí que eram bem mais antigos, o alemão lá conseguiu montar o handebol de campo. E depois ele migrou para o handebol de quadra. Então não foi do nada que surgiu o handebol aí. Teve alguns jogos aí antigos. Na verdade foi copiado, né? E adaptado. E hoje em dia se joga handebol aí, principalmente na escola. Então o próximo teminha ali seria esporte na escola ou esporte da escola. Se fosse falar de handebol aí, é adaptado, né? Seria o esporte, com todas as suas regras aí instituídas pela federação, e o esporte da escola aí, que seria adaptado aí com trave, com cone, mudado as regras para jogar com equipes mistas, né? Então, galera, é isso aí. Revisão aí. Dá para tirar aí umas 2, 3 perguntas dessa parte que o professor falou para vocês e leu aí. Anotem, prestem atenção, principalmente nas datas aí, na parte olímpica do handebol. Quem criou o handebol, quem adaptou, montou o handebol. A migração do campo para a quadra. E na próxima aula ao vivo aí, o professor fala mais um pouquinho aí, para semana que vem nós fazer a avaliação 2. Falou!